SEO para site de contabilidade, fechando novos clientes com artigos contábeis. Se você não quer torrar o seu dinheiro com agências que não entendem o seu negócio, com profissionais que estão te vendendo a salvação, quando na real eles não conseguiram salvar nem a própria pele, vem comigo aqui até o final do vídeo, para não gastar dinheiro, para você não gastar energia com ações que não vão gerar resultado para o teu escritório de contabilidade. Bom, quando a gente pensa no SEO de um site de contabilidade, né, todo o trabalho de SEO ele começa através de uma única origem. E qual que seria essa origem? Onde começa esse trabalho? Ele começa através das pesquisas de palavra-chave. O que significa essa tal de pesquisa de palavra-chave? Vamos entender na prática como que isso funciona. Aqui eu vou usar o planejador de palavras-chave do Google Ads. Você precisa de uma conta no Google Ads para poder usar essa ferramenta. Para quem não tem conta no Google Ads, eu vou deixar a sugestão do Uber Suggest. Aqui você clica e consegue ter os mesmos parâmetros de quem está pesquisando aqui. Então eu vou clicar aqui em descobrir novas palavras-chave. E aí eu vou pesquisar a abertura de empresa. Repara, a primeira reflexão que a gente tem que ter aqui, galera, que se chama uma visão básica de mercado. E você, contador que entende dos números, eu tenho certeza que você vai pegar isso aqui muito bem. Olha a quantidade de pesquisas que existem para poder abrir uma empresa. Além de misturar com o MEI aqui, né, que tem muita pesquisa específica de MEI, como por exemplo a MEI abertura, 14 mil, 12 mil, abrir um CNPJ MEI, então o MEI ele tem muita busca. Mas vamos colocar aqui que pelo menos essa palavra de abertura de empresa, ela vai ter aproximadamente, arrisco dizer que umas 10 mil pesquisas no mínimo no Google, tá? Abertura de empresa e as suas variações. E na contrapartida eu tenho, por exemplo, as pesquisas nichadas, que é quando o cliente pesquisa, por exemplo, contabilidade para salão de beleza. E nós temos também o que eu chamo de contabilidade regional, que é quando o cliente pesquisa contabilidade perto de mim ou contabilidade na região XPTO. Então essas são as três principais pesquisas que vai colocar um cliente que já quer comprar dentro da sua contabilidade. Então, elas são as pesquisas que a gente chama de fundo de funil, de intenção de compra. Então, com base nisso, o que a gente precisa entender? É literalmente os números que estão aqui por trás. Quando eu pesquiso contabilidade para salão de beleza, a gente já sai para um resultado de 80 pesquisas mensais dentro de um ano. 80 pesquisas mensais. Galera, de verdade, não tem mercado para todo mundo quando a gente fala de campanha de Google Ads. A gente tem centenas e centenas de escritórios fazendo campanhas, concorrendo pelo mesmo clique, pela mesma busca. Qual que é o efeito disso? O custo por clique chega a R$20. Reparem que eu estou falando no custo de um clique. E a visão do marketing ela é sempre dessa forma. Quanto custa um clique? Quanto custa um lead, né? Que é a pessoa que está falando com você. Quanto custa um lead qualificado? Que uma coisa é eu mandar mensagem com oi. A outra é esse oi ter uma intenção de compra por trás. Então, o lead que não tem intenção de compra, a gente chama de lead. E o cara que tem intenção de compra, ele é um lead qualificado. Então, com base nisso, a gente tem que entender que a particularidade de trabalhar de forma segmentada, como aqui contabilidade para salão de beleza, você precisa ter uma estratégia de posicionamento muito bem clara, porque é muito cliente buscando a mesma solução e se você não tem um posicionamento claro, se você não tem uma comunicação clara, esse cliente não vai comprar de você, ele vai comprar do seu concorrente. Para entrar nesse jogo, você tem que ter uma comunicação e uma estratégia de conteúdo muito bem alinhada. E a contabilidade regional. Aqui a gente tem uma grande vantagem que eu sempre gosto de reforçar nos meus conteúdos. O cliente que vem da pesquisa de contabilidade regional, ele não quer contratar uma contabilidade da Conchinchina.
ele não quer contratar uma contabilidade da Conchinchina, ele quer contratar uma contabilidade da região dele. E é aí que a gente ganha com a magia das campanhas, porque quando a gente anuncia, eu sempre gosto de brincar, tá? Tirando o estado de São Paulo, normalmente quando você anuncia para a contabilidade regional, costuma ter uma boa atração de resultado. Porém, a gente tem o mesmo efeito de um clique muito caro. São muitos escritórios anunciando e poucas pessoas buscando a solução de forma específica. E é por isso que a gente tem que entender essa base, como que funciona as principais pesquisas que existem para o nosso negócio de contabilidade. E é justamente que entra aqui a importância do conteúdo, a importância dos artigos no blog. Porque ao invés de pagar R$20 num clique para poder aparecer para quem pesquisa contabilidade para salão de beleza, se você tem uma estratégia muito bem arrumada, tu vai aparecer em primeiro. É só ter uma estratégia de conteúdo muito bem arrumada. E se você não acredita, é só você pesquisar aí na sua casa para ver se você vai encontrar o meu site ou não. A mesma coisa acontece com quem pesquisa contabilidade para academia. E aí um ponto importante, o Google ele tem um mecanismo de geolocalização. Então você que está me acompanhando aqui agora, pode ser que você pesquise a minha página do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste. E aí eu não sei, né, se a relevância geográfica do Google vai estar mostrando o meu conteúdo. Porém, volta e meia eu participo de eventos, eu mostro normalmente os meus resultados e a galera sempre abre o telefone na hora para poder consultar e ver se realmente eu estou aparecendo. E essa é a grande magia do negócio. Além do Google analisar a concorrência a nível nacional, ele também tem um olhar de concorrência de quem está fazendo exatamente a mesma coisa que você. Então vamos dar um exemplo. Quando você faz muito conteúdo para salão de beleza, vamos criar um exemplo bem numérico aqui para você, contador, entender. Eu faço um conteúdo por semana, exemplo fictício, tá? Para postar no YouTube, para postar no Instagram, sobre salão de beleza. E aí o meu concorrente, ele não posta uma vez por semana, ele posta todo dia. O que vai acontecer com o tempo? O algoritmo vai entender que sobre o assunto de salão de beleza, esse cara tem uma maior autoridade do que a GG Contabilidade, porque ele fala toda hora sobre a mesma coisa. E através dessa autoridade semântica, né, que é ligada aos temas que você produz, o YouTube pode favorecer para que você seja a prioridade na hora que alguém pesquisar algum tema específico de contabilidade, de KNAI, enfim, qualquer coisa que envolva o teu nicho, mais tributação, mais impostos, você vai ser encontrado. E é por isso que você precisa produzir conteúdo dentro do blog, para que você consiga gerar resultados que não dependam apenas da mídia paga. Então aqui a gente finalizou a parte mais estratégica para você entender como é que funciona. Prometo que eu não vou enrolar muito mais com essa aula, vamos para a parte um pouco mais técnica para você entender o que vem depois disso. Tá? Então aqui nós temos pesquisas de palavras específicas de quem está precisando comprar agora, que é o que eu chamo de pesquisas fundo de funil. Né? Vamos botar a intenção de compra, que é o mais fácil para todo mundo entender. Então aqui é quem tem intenção de compra. E aí quando a gente pensa em quem não tem intenção de compra, a gente pega pesquisas como KNAI, como imposto de renda, pesquisas como nota fiscal para XPTO, né? No caso para nicho A, B, C, D ou E. A gente tem pesquisas como, por exemplo, dúvidas sobre se tem que pagar o CRP para PF PJ, se o cara tem que pagar o CRN PF PJ, se ele tem que pagar o CRES na PF e na PJ. Tudo isso aqui é uma oportunidade de artigo, porque um ponto importante, não existe conteúdo, não existe artigo que trabalhe mais de uma palavra-chave. Então, para cada palavra-chave que a gente vai pesquisando e vai identificando que aquele tipo de pesquisa o nosso público está fazendo para poder encontrar a gente, eu preciso construir um artigo para essa palavra-chave. E como que funciona a construção
do artigo. Quais são os pontos mais importantes que esse artigo tem que ter? Então, o primeiro ponto é a quantidade total de palavras. Menos do que 1000 palavras a gente não consegue trabalhar. Um outro ponto que é a estrutura lógica do H1 e do H2. Para quem não sabe o que significa esse tal de H1, para quem não sabe o que significa esse tal de H2, eu vou mostrar dentro do meu Google Docs para vocês entenderem de forma bem clara. Quando eu vou e digito aqui um título qualquer, eu marco aqui título 1, pronto, aqui é meu H1, aqui é meu H2, aqui é o meu H3 e assim sucessivamente. Se você não marca como título 1, a linguagem de computação que está por trás ali, lendo os códigos, ela não vai identificar que isso daqui é um tema central. E se você não mostrar para o Google que o teu tema ele está ligado com a pesquisa do usuário, o Google não vai te entregar. Eu sempre gosto de brincar, é por isso que você usa o Google e você não usa o Bing, porque o Bing e os concorrentes não te entregam o que você buscou. Tu pesquisou um bolo de fubá, parece um bolo de coco. Então o Google ele se preocupa muito com esse ponto. Se você não se preocupar com cada detalhe do seu conteúdo, você não vai ser encontrado. E além dessa estrutura lógica, eu preciso de uma estratégia chamada cluster de conteúdo. Então toda vez que eu faço um novo artigo do blog, eu preciso mencionar artigos anteriores. E um outro ponto que eu falo que é a linkagem para a landing page pilar, ou seja, toda a página, todo artigo que eu vou fazer sobre, por exemplo, salão de beleza, eu vou ter que ter um CTA, né, um Call to Action, chamando para ação, onde eu vou ter um link levando a pessoa para a minha página principal de salão de beleza, que é a página que inclusive eu abri aqui para vocês. Então, essa é a lógica de um conteúdo bem estruturado, de um conteúdo que vai gerar resultado. Tudo começa onde? Na palavra-chave, e depois entra a visão técnica do artigo e a visão técnica também das palavras-chave. Porque enquanto o fundo de funil ele é muito bom para trazer lead qualificado, ele não é bom para poder trazer audiência para o seu canal. E você precisa de audiência para poder crescer. Então, por isso que é importante você entender como que funciona todo esse mecanismo. Ficou alguma dúvida? Joga nos comentários. Um grande abraço e eu te vejo no próximo conteúdo.